Fala pessoal, estamos aqui de novo com a nossa gravação sobre o Virtual Lab. Agora estamos em mecânica, tá? E na parte de mecânica nós também temos aí como fazer uma série de experimentações. A gente pode ir para o campo de astronomia, podemos usar alguns casos do tipo a rampa, objetos caindo, objetos sendo lançados, do foguete, enfim, a gente tem uma série de questões bem interessantes. Tá? Você pode colocar inclusive a gravidade voltada para outros lados. E o que a gente vai fazer agora é explorar um pouco dos presets, ou seja, a gente vai pegar os experimentos que já estão prontos para vocês darem uma olhada, tá? Então vamos pegar aqui a queda da maçã do Newton, né? Aquela famosa queda da maçã do Newton, e vamos iniciar. Perceba aqui embaixo, pessoal, que nós temos posição em x e em y, ou seja, na horizontal e na vertical. Nós temos a velocidade total, tá? Nós temos também aí alguns ângulos de interesse, tá, em radianos e tudo mais. Nós temos a aceleração também, tá bom? E a gente também tem a quantidade de movimento total. Tá? Isso é interessante às vezes para a gente entender alguns casos aí que a gente vai ver logo mais. Então, quando iniciamos, olha só, o objeto cai com uma aceleração constante, a velocidade muda e temos aí o caso clássico da gente tendo a maçã caindo. Tá? Então vamos para o nosso próximo experimento, que é o plano inclinado do Galileu. Então o Galileu montou esse experimento aí para mostrar, né, que objetos eles caem sempre com uma aceleração constante, que você pode diminuir de acordo com o que você coloca determinados valores aí, tá, de ângulos. Tá? Então aqui a gente tem o ângulo sendo colocado, tá, gente? Você tem a quantidade de metros que ele vai andar, a gente tem uma série de questões aí. Então, vamos dar uma olhadinha aqui o que acontece. No momento que dá o play, olha só, a aceleração. Ela não é 9.8, por quê? Porque justamente você colocou ele, nesse caso, né, com uma com uma rampa, né, gente? Você tirou aí nesse caso a quantidade total, né? Essa queda total que seria na vertical, você colocou um pouco para horizontal. Então ele cai, assim, ele, vamos dizer, ele acelera mais devagar. Tá? Então vamos para o próximo. Bem, o nosso próximo é o da bola de canhão. Então no momento que eu clicar em Force aqui, ele vai lançar. E vamos ver o que acontece. Olha só. Bolinha de canhão faz aquela forma que nós chamamos de forma de parábola, tá? E temos aí o nosso a nossa bolinha caindo na gravidade, tá, gente? Agora vamos ver aqui o caso do bilhar, né? O caso clássico aí do bilhar. Vamos ver também como que fica, tá, gente? A questão da quantidade de movimento nesse caso, Px e Py. Que a gente tem na física a questão de que a quantidade de movimento ela é conservada apesar de termos vários objetos batendo. Então vamos lá. Tá? Então a gente observa aí as coisas acontecendo. Nesse caso, a quantidade de movimento não vai se manter porque nós temos, nesse caso, o atrito acontecendo. Tá, gente? Então se o atrito não tivesse acontecendo, nós iríamos continuar num bate-bate aí eterno. Tá? Então vamos agora para o nosso próximo. Nosso próximo são as forças em equilíbrio, tá? E vamos ver como que funciona. Olha só. A gente tem, nesse caso, não exatamente equilíbrio, tá, gente? Porque vocês percebem que aqui vai aumentando bem devagar, mas esse foguete junto com a gravidade, eles estão em equilíbrio. Então não há movimento. A força de um lado e a força do outro se anulam, tá? Agora vamos para mais um caso, tá? Que é das colisão totalmente elástica, que é o caso que você não tem perdas de energia. Vamos ver o que acontece. Então, lança aqui. Olha só, gente. Olha que interessante. Vocês percebem que a quantidade de movimento ela fica tendo uma certa troca aqui, mas o movimento não para. O movimento elástico, pessoal, a gente tem conservação da energia, tá? Da energia cinética. Agora vamos dar uma olhadinha no caso das colisões totalmente inelásticas, que é o contrário, quando você tem uma grande perda de energia. Olha só. Os objetos colam e você tem uma perda brusca da energia cinética até que você perde toda a energia cinética.
tá? Vamos para o próximo, que é da chaminé caindo, né? Então, vamos ver aí como que acontece isso. A sua chaminé vai rotacionando e, num dado momento, quebra aqui nessa parte, porque aqui no ponto mais distante, pessoal, você estava tendo uma velocidade muito maior do que aqui, por conta de que essa queda é uma queda em que todos os pontos não estão com a mesma velocidade. Então isso cria uma tensão aqui embaixo e ele quebra antes nesse ponto. Tá, gente? Agora vamos ver a velocidade terminal. A velocidade terminal é a velocidade que um objeto ganha, mesmo caindo em queda livre, por conta de que existe o atrito com o ar, pessoal. Então, a gente pode chegar a velocidades muito altas em queda livre, mas você não tem uma velocidade infinita. E observem, tá? Percebem nessa aceleração. Em dado momento, olha o que acontece. A aceleração total é zero. Ou seja, o objeto não ganha mais velocidade até ele bater no chão, tá? Isso acontece em paraquedas e uma série de objetos aí, tá bom? Nós temos também a, a gravidade radial, ou seja, imagina que aqui no meio a gente tem como se fosse um sol que puxa esse objeto. Então vamos lá, olha o que acontece, o objeto foi lançado para o lado, o que aconteceu? Agora ele vai ficar rotacionando em torno desse centro, tá? É como se fosse uma pia, vamos dizer assim, sugando a água, tá, gente? Vamos agora para um próximo, tá? Esse foi o da rotação. Vamos para o bloco oscilador. Aqui, gente, nós temos um bloco que está sendo puxado por um objeto que puxa ele para um centro, que está bem aqui no centro do nosso da nossa animação. Então tem um certo momento que ele cai e depois ele volta. Olha que interessante, pessoal. Isso por conta de que ali no meio há um objeto atraindo ele, tá? Isso acontece com estrelas, com o nosso planeta Terra, com tudo isso que puxa com grande força. Aqui temos também, pessoal, o cometa Halley, tá? E o legal desse é que quando você inicia, né, ele vai passando em anos para que você consiga observar o que está acontecendo, é que você pode ver pelo sistema solar, ó, o cometinho aqui vindo, e você pode ver também, tá? Você pode ligar aqui as trajetórias, só que aí ele começa a ficar muito cheio, né? E você pode ver também pelo ponto de vista do objeto, tá, gente? Então isso é bem legal, tá? Que você consegue ter aí uma referência bem legal, tá? De como funciona, tá? Então olha só, o seu objeto ele enxerga tudo dessa forma aqui, tá? Então, gente, vamos agora para o nosso próximo, tá bom? Que é as fases da Lua. Esse das fases da Lua é bem interessante. E olha só, gente, se nós olhamos do ponto de vista do sistema solar, nós vemos a Terra e o Sol dessa forma. E agora, vamos dar uma olhada de nós aqui da Terra. Nós vemos até a Lua dessa forma. Na verdade, quando está nesse momento, é a Lua chamada nova, a gente não enxerga a Lua. Tá? E agora, olha isso. A Terra está girando e aqui está o Sol nessa parte de cima. E a partir desse movimento de rotação da Terra e da Lua tudo junto, vocês vão perceber que as fases da Lua são consequência desse movimento, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui de novo, ó. Agora, nessa posição, a gente está enxergando a Lua meio iluminada aqui de onde a gente se encontra, tá? Quando for indo para esse lado, a gente vai enxergar no momento que é a noite, né? Que vocês vão ver aqui, ó, nessa parte da noite, vocês vão conseguir enxergar a Lua, tá? De uma outra forma, tá bom? Vamos ver aqui onde que tá a Lua, que é a Lua chamada de Lua cheia. A Lua cheia só é enxergada à noite, por conta dessa nossa posição específica, em que o Sol ilumina melhor a Lua. Tá? Então isso aqui consegue você entender melhor esse fenômeno, tá bom? Agora vamos para o nosso próximo, tá? Que são os planetas internos, que mostra o movimento dos nossos 4 planetas internos, que é Terra, né, a nossa Terra, o mais para fora o planeta vermelho Marte, Vênus e Mercúrio. Aí como eles se movimentam, vocês conseguem enxergar aí direitinho. A gente pode ver, ó, de vários objetos diferentes. A gente está vendo de Mercúrio, né?
Eu posso selecionar a Terra, né? Seleciono e ó, eu vejo como que são os objetos a partir daqui e você pode explorar bem esses movimentos, tá? E, por fim, você pode ver também o sistema solar inteiro, tá, gente? Então, olha só, aqui você vê todo o sistema solar em escala e como que são os movimentos. Vocês percebem que os movimentos dos planetas aqui mais próximos é mais rápido, dos mais distantes é bem mais devagar. Com isso, você consegue explorar, pessoal, praticamente a mecânica inteira. Por isso que esse nosso programa ele é muito, muito útil, tá bom? Um grande abraço para vocês.